Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui hoje voltando a uma série de reflexões que temos feito sobre filosofia. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo para as turmas do 6º ano do ensino fundamental. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de cultura. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa ideia de cultura. O que seria cultura? Se eu perguntasse para você, a você, o que seria cultura? O que você diria? Porque geralmente a gente usa muito a expressão cultura, por exemplo, a gente chega a dizer assim, pô, fulano é uma pessoa sem cultura. Aquela pessoa, ela não tem cultura. O que seria cultura? Então a gente precisa entender que, do ponto de vista geral, a cultura tem a ver com todas as características que nós trazemos, que nós carregamos conosco. Então a cultura vai ter a ver com as nossas crenças, a cultura tem a ver com os nossos valores. Então, se a gente fosse pegar palavras-chave para conceituar a cultura, seria crenças, valores. A cultura tem a ver, por exemplo, com a nossa referência, com a nossa identidade. A identidade, por exemplo, étnica. Você vai ser muito parecido com as pessoas da sua família. Você vai ser muito parecido no seu comportamento com as pessoas de sua cidade, do seu estado. Por exemplo, a questão da linguística, da língua. Você vai ter uma forma peculiar de se expressar que tem a ver justamente com a forma como o povo da sua cidade ou do seu estado, né? Essa questão dos regionalismos que nós temos, a forma como o pernambucano fala, a forma como o carioca fala, como o pessoal do sul e sudeste vai falar. Tudo isso, gente, tem a ver com a questão da cultura. Se a gente fosse tentar conceituar a cultura, eu quero usar uma expressão aqui de Ruth Benedict, ela vai dizer assim: a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Então a cultura tem a ver como você coloca óculos e a forma, por exemplo, se você colocasse óculos com lentes laranjas, você enxergar o mundo de forma laranja. Se você fosse colocar óculos com uma lente vermelha, você enxergar o mundo à sua volta com predominância do vermelho. Então, para Ruth Benedict, ela vai dizer que a cultura é como uma lente que a gente usa através da qual a gente enxerga e percebe o mundo. Então, o modo como a gente vê, a percepção que a gente tem dos valores, os diferentes comportamentos que tem numa sociedade, tudo isso tem a ver com a questão da herança cultural. Então, por exemplo, como é que uma determinada pessoa naquela cultura se alimenta, a questão de como ela ri, tudo isso, gente, tem a ver com a questão da cultura, tá certo? Então, todos os homens são dotados do mesmo equipamento que a gente vai chamar de equipamento anatômico, a estrutura corporal, porém, cada pessoa vai ter uma forma distinta de se estabelecer. Então, tendo essa compreensão do que a cultura é, a gente precisa entender que existem duas realidades distintas. Uma é chamada etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Etnocentrismo tem a ver com a forma, a maneira como eu percebo a minha cultura e coloco essa cultura como se fosse uma cultura superior às outras culturas. E aí é importantíssimo que você entenda isso. A ideia de etnocentrismo, etno vem de etnia, né? E a ideia do etnocentrismo tem a ver com a maneira como eu percebo o meu mundo, a minha realidade. Só que aí, essa percepção que eu tenho da realidade coloca a minha forma de perceber a cultura acima das outras. É como se a minha cultura fosse uma cultura superior. É como se essa minha cultura fosse a compreensão que eu tenho da minha cultura é como se ela fosse melhor do que as outras. E aí a gente tem um problema. E o nome disso aí a gente dá de etnocentrismo. Por exemplo, a ideia de que a cultura americana é superior à cultura brasileira. Não existe isso. A cultura americana tem seus valores, tem sua importância, e a cultura brasileira também tem sua importância e seus valores. O que acontece entre as culturas? Elas são diferentes entre si, certo? Elas são diferentes, mas não quer dizer que essa diferença torne uma cultura superior a outra cultura. Por exemplo, a cultura africana.
Não quer dizer que a pessoa da África ou a cultura africana seja inferior, por exemplo, à cultura brasileira. Elas são apenas diferentes entre si. Então, quando a gente tem essa percepção de que as culturas são diferentes entre si, a gente vai ter um nome que a gente vai ver daqui a pouco, que nome a gente dá a isso, essa visão de que existe uma cultura superior à outra, a gente vai chamar de etnocentrismo. O que seria então etnocentrismo? É a compreensão que o indivíduo tem de que a sua cultura é o centro étnico, está no centro, é superior às demais culturas. E aí, pessoal, obviamente, esse conceito do etnocentrismo é um conceito equivocado, porque a gente precisa entender que não existe uma cultura superior à outra, mas que as culturas são diferentes entre si e cada cultura tem a sua importância, certo? Então, conceito de etnocentrismo para a gente compreender mais ou menos. E além de etnocentrismo, você tem uma outra palavra que vai numa compreensão contrária ao etnocentrismo, que é a compreensão do relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? É a compreensão que eu preciso ter de que cada cultura tem seu valor, que não existe uma superioridade de uma cultura em relação, em detrimento a outra cultura. Então, por um lado eu tenho o etnocentrismo, a ideia de que existe uma cultura superior às outras, e eu preciso ter e aí o outro conceito, que é o conceito do etnocentrismo, que vai trazer a ideia de que as culturas são apenas diferentes entre si. E cada cultura tem o seu valor. Cada cultura tem a sua riqueza, a sua beleza. Então, a isto nós chamamos de relativismo cultural. Professor, o que é relativismo cultural? É a compreensão que eu tenho de que as culturas são diferentes entre si, tendo cada um o seu valor. Eu gosto muito de usar o exemplo por exemplo, se a gente, quando a cultura nossa, por exemplo, no Brasil, nós que temos uma influência latina, a gente associa sentimento geralmente a quê? Quando o menino diz assim, pô, tô apaixonado por fulana, quando o Abigobol vai dizer assim, pô, sou apaixonado por Toinha. Quando o Abigobol vai dizer que é apaixonado por Toinha, qual é a figura que ele usa para representar esse sentimento? Qual o órgão que a gente tem na gente, que a gente usa, que a gente desenha lá? Então é geralmente o coração. Então o cara vai lá, desenha um coraçãozinho e bota uma flechinha atravessadinha, dizendo assim, eu te amo. Então, para nós, para nossa cultura, o sentimento está onde? Para a gente. O sentimento está aqui no coração, certo? Então essa é a compreensão que a gente tem da nossa cultura em relação ao sentimento. Só que aí existe uma comunidade, um povo que vive em um lugar, e para essas pessoas o sentimento diferente da gente que associa ao coração, para eles o sentimento vem do fígado. Ô professor, como assim? Do fígado? Para eles, a cultura que eles têm, que eles estabeleceram as bases de compreensão, para eles o sentimento vem do fígado. Aí você deve dizer assim, puxa vida, que negócio absurdo. Como é que uma pessoa vai dizer que o sentimento vem do fígado? Como é que uma pessoa é capaz de chegar à loucura de dizer que o sentimento vem do fígado? E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para você. Quem foi que disse para você que o seu sentimento vem do coração? Do ponto de vista biológico, o coração seria o quê? É uma bomba. O coração é um motor que bombeia, que impulsiona o sangue para que ele possa circular pelo corpo dentro do processo de oxigenação. Do ponto de vista biológico, então, a gente entende que o sentimento não veio do coração. Mas veja como é que a gente percebe o outro que é diferente da gente. Então, para o outro, quando a gente olha e diz assim, pô, meu irmão, os caras devem ser muito doido, né? Porque a turma vai dizer que sentimento vem do fígado. Só que se eles olharem para a nossa cultura e a gente disser, por exemplo, o cara dizer para a menina, ô meu irmão, meu coração chega a estar triste porque fulaninha não me ama. Aí ele vai dizer assim, como assim coração? Percebem que cada cultura vai ter o valor que ela vai dar às suas particularidades. Então, nem do coração o sentimento vem meio do fígado. Na verdade, o sentimento está aqui, né? Está no nosso cérebro. A gente gosta e desgosta a partir das relações que a gente tem aqui, neurais,
é cérebro, tem nada a ver com coração. Coração é um músculo que vai bombear o sangue para circular o sangue no corpo da gente, do ponto de vista científico. Então percebam, quando a gente olha para um povo, uma comunidade que vai dizer que o sentimento está no fígado, a gente acha um absurdo. Mas se a gente for disser para eles que o sentimento da gente está no coração, eles vão achar do mesmo jeito, vai ter a mesma compreensão de algo que é absurdo. Então, a gente chama isso de relativismo cultural. Por quê? Porque cada cultura vai ter a sua percepção, cada cultura vai ter o seu valor, cada cultura vai ter sua importância, e é essa compreensão que a gente tem que ter. Pessoal, é importantíssima a compreensão disso. Quando a gente entende que cada cultura tem seu valor, tem sua importância, a gente para de agir de forma arrogante em relação à forma como a gente enxerga o outro. Essa questão que a gente tem das relações que a gente constrói, achando que a minha religião é melhor do que a sua, de que a minha compreensão de mundo é superior à sua, isso tudo é besteira. Por quê? Porque cada um da gente vai ter uma forma de interpretar a realidade, certo? Daí a importância que a gente tem de entender que cada povo, que cada etnia, que cada nação tem o valor da sua cultura. Então, pegando aqui a realidade do Brasil, dos regionalismos. Então, nós que estamos em Pernambuco, nós temos uma compreensão da nossa cultura. Essa cultura para a gente é importante. Então, a cultura da dança, da poesia, né, uma coisa do forró que está atrelado aqui à cultura do Nordeste, de uma forma geral, tem seu valor. Assim como a cultura do Sul, do Sudeste, você pega ali o Sul, você tem uma dança que é chamada fandango, que é uma forma que o pessoal tem de expressar a cultura através da dança. Você vai ter uma peculiaridade em relação à questão da culinária, da gastronomia. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando dessa realidade. Então, a cultura tem a ver com o quê? Tem a ver com a questão culinária, tem a ver com a comida, tem a ver com a questão da poesia, tem a ver com a questão da música, tem a ver com os valores que cada pessoa constrói dentro de sua realidade. É isso que traz identidade ao indivíduo. O que me torna ser quem eu sou é justamente a minha cultura. São os valores que eu aprendi a partir dos meus pais, a partir dos meus pares, a partir das pessoas que eu convivo no meu dia a dia. Então, pessoal, para a gente poder entender isso de uma forma muito clara, a cultura ela é algo que acontece de forma dinâmica, né? Você não tem como estabelecer uma coisa para definir uma cultura de forma absoluta. Então, a mudança cultural ela pode ser interna ou externa, a forma como as pessoas percebem isso. E aí, existe um terceiro aspecto que eu quero tratar aqui com vocês, que é a aculturação. O que é a aculturação? É a absorção que eu tenho, é a absorção que eu tenho de uma determinada cultura. Vim de outro país, e aí estou morando no Brasil. Com o tempo eu começo a assimilar a cultura daquele país. Esse processo de assimilação da cultura a gente vai chamar de aculturação. Então, só para a gente fechar aqui, de forma sintética, resumindo, a gente tem o conceito de etnocentrismo. E o que é etnocentrismo? É a ideia de que uma cultura é superior à outra. E aí a gente viu o relativismo cultural, que é a ideia de que não existe uma cultura superior a outra, cada cultura tem seu valor, tem sua importância. E terceiro aspecto que eu preciso que você tenha uma compreensão e entenda isso, é o processo de aculturação. Professor, e o que é aculturação? É quando eu absorvo uma determinada cultura. Quando eu passo agora a absorver aquela cultura. Por exemplo, uma pessoa que vem do Sul e Sudeste para morar num estado do Nordeste. Então essa pessoa começa a aprender, a absorver a cultura, a forma que aquele povo tem de interagir. E depois de um tempo, ele vai assimilar, ele vai se aculturar. Ele vai pegar aquela cultura e aquela cultura vai fazer parte de si próprio, não desprezando obviamente, a referência que ele tem cultural da sua terra natal. Ele vai continuar tendo isso, mas ele traz isso consigo. Acontece também com um brasileiro, por exemplo, que vai para outro país, vai morar em outro país, e ele vai lá, aprende a cultura, aprende a conviver com aquele povo, mas ao mesmo tempo ele continua preservando a sua identidade cultural. Como brasileiro, ele preserva as suas tradições. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês em relação à cultura. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa o seu comentáriozinho aí para a gente poder responder cada um deles em relação à dúvida que você vai ter, tá certo? Então a gente fica por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus.